Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo mais um vídeo sobre o nosso Flamengo aqui no canal, como você já sabe. No vídeo passado, no nosso vídeo de ontem, a gente falou da goleada do Flamengo, né? A grande partida que o Flamengo fez, vencendo o Juventude por 6-0. E no decorrer do vídeo teve um trecho que eu falei, pô, vocês querem, dá pra gente falar sobre o Arrascaeta individualmente. E aí muitos que participaram respondendo falaram, pô, faz o vídeo, vai ser maneiro. Então pra você, amigo rubro-negro, tamo junto, obrigado pela sua participação. É muito importante ter a sua colaboração, a sua opinião e saber o que você quer. Porque se é você que vai assistir, né, amigo? Então, vamos falar sobre o Arrascaeta e mostrar o seguinte, tem uma, eu não vou dizer uma mudança, tá? Eu vou dizer que tem um complemento no seu posicionamento, beleza? É um Arrascaeta que, na minha opinião, contra o Juventude, aconteceu também proporcionalmente contra o Grêmio, mas como foi um jogo diferente, né, questões táticas, eu vou dizer pra vocês que é um Arrascaeta mais completo. É um Arrascaeta mais meia atacante e menos segundo atacante. Eu acho que vai dar mais ou menos para você entender, você acompanhando aqui o nosso vídeo por completo. Eu vou até trazer para vocês um panorama para comparação do mesmo Arrascaeta da temporada de 2025. Além disso, eu vou mostrar para vocês imagens nossas, como você está acostumado quando a gente vai nos jogos do Maracanã, eu trago sempre as imagens para vocês. Além disso, a gente tem mapa de calor. Então, enfim, a gente tem muitos elementos aqui para comprovar que houve uma diferença. E talvez essa diferença seja por uma consequência de um Arrascaeta mais leve, de um Arrascaeta com mais mobilidade, de um Arrascaeta melhor fisicamente nesse período da temporada, e a torcida é que essa tenha frequência, né, nessa melhora e que assim ele consiga se estabilizar finalmente numa temporada. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser bem interessante a gente falar por aqui. Para começar, para você entender esse complemento, você tem que entender de fato o que é hoje o Arrascaeta. O Arrascaeta, ele é o meio atacante do Flamengo. Quando o Flamengo trabalha muito nesse 4-2-3-1, que é a forma do Felipe Luiz trabalhar, ele é esse 3 central, né? É o que joga mais próximo ao atacante, ao Bruno Henrique, eventualmente daqui a pouco vai ser o Pedro. Ele é esse jogador. E quando o Flamengo tem a posse da bola, qual é o objetivo desse cara? Ele precisa esperar a bola chegar nele, para que ele municie esse atacante, ou ele puxe uma marcação, ele faz isso e faz isso muito bem, finalize, pise dentro da área, enfim, o Arrascaeta, ele é esse jogador. Lembrando, o objetivo de construção do Felipe, de progressão do Felipe, é muito importante a gente ter o conceito do técnico na cabeça e entender isso. A bola vai até o atleta ou o atleta que vai até a bola? Eu acho que essa resposta já está muito clara, ou já deveria estar muito clara, principalmente para você que é inscrito aqui no nosso canal, né? Você já sabe. Então o Arrascaeta, ele se posiciona onde? No entre linhas, né? Ele se posiciona normalmente nas costas dos volantes. O que estava acontecendo com essa frequência, com essa rotina? Até por a gente ver um Arrascaeta mais pesado e que fisicamente não tá, cara, se isso interfere diretamente em quê? Na sua falta de mobilidade, né? Na sua movimentação, no seu posicionamento dentro de campo. Então a gente tem visto o Arrascaeta cada vez mais, como a gente brinca no futebol, né? Enfiado lá na frente, dentro da área, e não estava sendo um meia. Continuava sendo importante, continua sendo um jogador decisivo, evidente, mas acaba sendo um jogador participando muito mais no último terço do campo do que propriamente sendo um meia atacante. Aquele cara da criação, aquele cara, né, que pega a bola, levanta a cabeça, inverte. Por quê? Pela sua questão de mobilidade, ou falta dela, né, melhor dizendo. E aí nesse jogo contra o Juventude, cara, você quando tá lá no Maracanã, quando você tem essa oportunidade de estar ao estádio, você tem uma oportunidade de ver um jogo que a grande maioria dos milhares e milhões de pessoas que estão assistindo não estão vendo, porque você não está condicionado à bola. Então se você ficar observando, eu fiquei observando muito o posicionamento do Arrascaeta, que era um Arrascaeta saindo um pouquinho mais daquela zona, interferindo mais em outras partes do campo, tendo mais movimentação. Por isso que eu falo, mudança? Não sei. Complemento, acho que fica mais legal. Então, o Arrascaeta caindo mais para o lado esquerdo, o Arrascaeta também centralizando e tal. Para começar aqui, aspecto de posicionamento, de comparação, esse é o Arrascaeta contra o Central Córdoba, pela Copa Libertadores, onde, na minha opinião, o Flamengo, né, fez um jogo abaixo, fez um jogo aquém, e o Arrascaeta lá, muito dentro da área, né? É mais pelo lado esquerdo, que tem a sua referência de espaço, mas bastante ali, ó, pisando dentro da área e tal. Esse é o Arrascaeta do Juventude. Não é um Arrascaeta que pisa tanto na área, dentro da área, como vocês podem ver. E olha o seu posicionamento como é muito mais concentrado, como quase um meia
esquerda, um meia central, né? Muito mais como um meia do que como um segundo atacante. Se a gente coloca os dois mapas de calores um ao lado do outro, você tem com clareza, a diferença do posicionamento do Arrascaeta. Não é isso? Esse até que eu vou mostrar os lances pra vocês, só pedir, tava esquecendo já. Eu dou mole, eu não posso dar esse mole. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, muito importante. Se inscreva no canal. O amigo rubro-negro que não está inscrito ainda no nosso canal, aperta aí o inscrever-se. A gente está próximo a atingir o tão sonhado 143 mil inscritos, que a gente está batalhando e lutando, correndo atrás para... Ele está querendo escapar, mas a gente vai correndo atrás. Nós somos persistentes. Então, deixa aí a sua inscrição, o amigo que não está inscrito. E um convite especial, você já sabe, hoje é aquela nossa live que, cara, essa live tá sendo muito especial. Toda semana, toda sexta-feira, a gente tem o nosso ranking, a gente tem o nosso tier list, né? Qual será o tema de hoje, hein? E eu te aguardo às 8 horas da noite na nossa live. Cara, tem sido muito legal. Se você não teve essa oportunidade, você tá perdendo, cara. Você tá perdendo. Vai ser bem legal ter você hoje, sexta-feira, com a gente, tá? Então, como eu mostro aqui pra vocês com essas imagens, ó lá, o posicionamento dele, né? Ali entre os volantes, nas costas dos volantes, mas isso não impede, ou não o impediu nesse jogo, de fazer isso aqui, ó, uma proximidade. Não necessariamente estar só... Eu vou falar pra vocês, dentro de uma ordem mais lógica do que a gente tem visto, tá vendo o posicionamento do juiz, ali em azul, né? O Arrascaeta estaria ali, naquela altura ali. Eu falo isso pra vocês com convicção, ele estaria ali. Mas nesse jogo foi um Arrascaeta muito mais participativo, foi um Arrascaeta muito mais influente, não somente o último terço. Agora, claro, o futebol, ele é um cobertor, né? Às vezes você puxa aqui, sobra o pé lá, às vezes você vai cobrir o pé e sobra a cabeça, e é sempre assim. Vocês vão ver que tem aí uma mudança, porque, em aspas, uma limitação física e até por característica, ela existe. O Arrascaeta não tá voltando 10 anos, né? Ele não é um garoto. Mas, de qualquer forma, complementa mais o seu jogo. Esse lance aqui eu acho que fica muito claro para vocês entenderem a movimentação dele, né? A movimentação inicial do Arrascaeta que acaba, né, trabalhando ali a proximidade, ó. Ele que vai se aproximar, ó. Aí ele encosta, dá essa bola pro Alexandro, busca essa tabela, trabalhando numa outra faixa. Ele fez várias inversões nesse jogo, várias. Aí trabalha por dentro, vai... Agora, quando o Flamengo atinge a velocidade lá com o Wesley, ele não tá pra fechar dentro da área. Aí ele não... A distância, né? A distância pra ele da área é uma distância grande, como vocês podem ver aqui. Evidente que o ideal seria quando essa bola... Pô, mas aí também já é pedir uma parada, né? Agora tu vai e corre. Também ele não vai ter tanta presença assim. Mas você vê, apesar disso, foi um jogador que participou diretamente dos gols do Flamengo, marcou o gol dele na altura ali da meia-lua, que é mais ou menos um posicionamento inicial dele que a gente tem visto, mas foi muito mais completo, muito mais meia. Por isso que eu digo, um Arrascaeta mais 10, mais meia, do que um Arrascaeta de um segundo atacante. Um Arrascaeta que às vezes fica enfiado lá dentro da área, o Flamengo precisa de criatividade, precisa de lucidez, é um cara diferente, é um cara para levantar a cabeça e tentar criar, mas ele tá lá na frente. E aí ele fica mais à frente da linha da bola. Nesse jogo contra o Juventude, muitas oportunidades, ele ficou atrás da linha da bola do que somente à frente dela. Jogo contra o Vasco, a gente vai estar lá no Maracanã. Vamos espiar novamente e eu trago para vocês essa observação após o jogo, no vídeo, enfim. Quando tiver a oportunidade de conversar, você tá aqui com a gente, você vai saber o que eu analisei desse jogo contra o Vasco, exclusivamente do posicionamento, sobretudo ali do Arrascaeta, tá? Vamos ficar de olho. Um grande abraço a vocês, então, até logo mais, tá? Às 8 horas teremos mais uma vez um ranking, né, um tier list. Vamos fazer separar essa galera por prateleira. O tema vai ser bem legal. Pode conferir. Tamo junto, até logo mais. Valeu!